Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Uma parceria da Estação Cultura FM, do Jornal Estação Notícias e da Faculdade de Direito da FUMESC. Professor Lucas Valério de Castilho gentilmente está conosco aqui nesta quinta-feira para falar de um assunto interessante, importante, o bullying. O professor vai explicar melhor para a gente. Professor Lucas, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia. Bom dia, Erivelton. Prazer poder retornar aqui à Estação Cultura. Estou à disposição para atender as indagações sobre esse tema tão importante. Prazer é nosso em recebê-lo. Um tema que a gente ouve muito nas redes sociais, ou no dia a dia, ou em matérias de TV, os casos muitos, até famosos aí, de bullying. O que é o bullying exatamente? Assim, como se define, professor? Sim, o bullying, ele se dá qualquer maneira de agressão que houver, podendo ser física ou até mesmo verbal, e é que essa agressão ocorra de maneira repetida, reiterada, sistemática, ou seja, algo que se perpetua no tempo, de maneira constante. O Brasil já tem alguma legislação exatamente sobre bullying? Sim, interessante que atualmente nós já temos uma legislação, é a Lei 13.185, é uma lei de 2015, mas que entrou em vigor no primeiro trimestre de 2016, e ela é uma lei que, digamos assim, ela passou a tratar o tema mesmo agora com um envolvimento mais aprofundado. Então ela traz as condutas que são consideradas bullying e traz o programa de combate ao bullying, que é denominado Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que seria o bullying, intimidar alguém de maneira sistemática. E o que essa lei traz de maneira geral? Ela traz mecanismos visando capacitar docentes, né, que são os professores, então ela desperta para esse caminho. Ela também trata sobre a preocupação em se orientar os pais, para que os pais também fiquem atentos quanto a isso, e como tratar tanto o agressor quanto a vítima, seja em questões jurídicas, sociais e até mesmo psicológicas. Então é um marco muito importante na nossa legislação. Como pode ocorrer o bullying? De que formas elas podem acontecer? Bom, essa intimidação, então, sistemática, ou seja, reiterada, ela pode ocorrer de diversas formas. Pode ser pessoalmente, pode ser através da internet, através de celular, pode ser no ambiente escolar, pode ser em ambientes sociais, como em praças, clubes recreativos, no meio de transporte. E o que é interessante é que a lei, no seu artigo 3º, ela traz, digamos assim, diversas situações, como por exemplo, ela coloca o bullying verbal, que é o xingamento, é insultar alguém. O bullying moral, quando a pessoa começa a difamar, caluniar, inventar boatos sobre a vítima. Existe até mesmo o bullying sexual, quando ocorre alguns abusos contra a vítima. O bullying social, que é ignorar a vítima, deixa a vítima isolada ali de um grupo social. Existe também o bullying psicológico, que é quando começa a perseguir a pessoa, todo momento persegue e deixa a pessoa lá numa situação de desespero, e a lei até utiliza uma expressão, infernizar a pessoa. Existe ainda o bullying físico, que é bater mesmo, chutar, socar a vítima. O bullying material, que é quando o agressor ele furta, ele rouba objetos da vítima. E o famoso cyberbullying, que se dá no ambiente virtual, através de celulares, tablets, computadores, e que essas agressões são utilizadas mediante as redes sociais. E destacar uma questão importante, o cyberbullying ele pode se tornar um viral, né, um vídeo, uma imagem que pode se disseminar pelo mundo, e ele pode trazer um efeito ainda no passar do tempo muito mais grave, porque dificilmente você consegue depois tirar essa imagem. E isso pode se dar então de pegando a imagem da vítima, fazendo o que o pessoal hoje em dia chama memes, né? Fazendo imagens que acabam fazendo piada com aquela pessoa, e isso prejudica demais. Então todas essas formas legalmente previstas são formas de prática do bullying. Professor Lucas, toda agressão é bullying? Não necessariamente. Conforme a legislação fala, o bullying é uma agressão sistemática, repetida.
Então, às vezes, pode ser uma situação, um desentendimento que ocorra de maneira isolada. E isso não necessariamente é o bullying. É claro que os professores e pais devem acompanhar. Ocorreu uma situação de violência, então acendeu ali um sinal amarelo. Vamos verificar o que está havendo. Agora, o bullying mesmo é quando aquilo começa a se repetir e começa uma intimidação sistemática mesmo. Nós estamos falando aqui ao vivo com o professor Lucas Valério de Castilho, professor de Direito da FUMESC, hoje sobre bullying, o tema abordado pelo professor aqui na edição de hoje do Entenda Direito, desta quinta-feira. Como se pode identificar que se trata realmente de um caso de bullying, professor? Bom, o bullying teria então 3 características. A primeira é essa, que é uma agressão repetida, sistemática. Então ela ocorre de uma maneira constante. Segunda, é a intenção daquele agente. Aquele agressor, ele tem a intenção mesmo de humilhar a vítima, de deixá-la numa situação envergonhada. E, finalmente, geralmente no bullying, há um desequilíbrio de poder. Ou seja, geralmente o agressor, ele tem uma superioridade sobre a vítima, ou física, ou social, ou até mesmo psicológica. Então, diante desses 3 elementos, a gente pode dizer que estamos diante de um quadro de bullying. Quem sofre o bullying costuma apresentar algum tipo de sinal? Sim, e é muito importante que os pais e professores verifiquem isso, porque como a vítima ela está sendo intimidada, ela está sendo ameaçada, às vezes ela não relata que ela está sofrendo bullying. Então é importante que pais e professores vejam esses sinais, tais como perda de sono, insônia, perda de apetite. Às vezes a criança fica ali triste, chorosa, ela não quer ir à escola, ela também pode vir a apresentar sinais pelo corpo, que são as agressões físicas, olhar também na roupa, se às vezes apresenta algum sinal de sangue, se rasgou a roupa. Então, são sinais externos que são suficientes para o pai já ficar atento se esse filho está sofrendo essa situação fora de casa. No caso de quem assedia, também apresenta algum sinal da sua conduta? Sim, e é importante também a gente destacar que a pessoa que assedia também precisa de uma atenção, o agressor. Então, às vezes, é importante os pais observarem se ele está apresentando algum sinal agressivo, se ele é uma pessoa agressiva no ambiente familiar, na maneira de tratar, seja fisicamente ou seja verbalmente. Então, se o filho apresenta esse comportamento mais violento, é bom que os pais alertem os professores, vejam como que ele está se comportando na sala de aula. 11h33, agradecendo a nossa grande audiência nesse momento, muita gente acompanhando esse tema, o professor Lucas está trazendo para a gente aqui. E como que os pais, falando nos pais, professor, como que os pais podem conversar sobre bullying em casa? Novamente, a preocupação é que os adultos devem participar de maneira ativa para tentar solucionar o problema. E como os filhos, às vezes intimidados, eles têm medo de relatar aos pais, então os pais devem procurar abordar esse tema de uma maneira um pouco mais relativa, superficial, para não tornar mais uma agressão contra o filho. Então, por exemplo, o programa de hoje, estamos tratando do bullying. De repente, o pai, a mãe, no horário do almoço, levantar esse tema de uma forma despretensiosa. Eu ouvi falar sobre bullying, vi num programa de TV, vi numa novela. Então, relatar para o filho e saber se ele tem algo a dizer sobre isso. Se ele vê realmente que o filho está apresentando sinais, conforme eu disse anteriormente, os sinais de bullying, aí sim chamar o filho, mas de uma maneira tranquila, para não intimidá-lo ainda mais, além das ameaças que ele já sofre do agressor. Outro ponto importante, aproveitar o professor aqui para falar, já que falou da relação dos pais, da relação em casa e a escola. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação com a escola, pais, escola, aluno, a pessoa que está sendo, o jovem que está sendo, sofrendo bullying. Com certeza. É importante que pais e a escola, eles tenham uma aliança, eles trabalhem juntos, ou seja, que o pai não, numa situação de bullying, ele não fique acuse a escola, ou que a escola deixe de relatar os pais. Ao contrário, eles devem fazer um trabalho conjunto, e a escola, ao perceber um comportamento, seja do agressor, seja da vítima,
ela chamar os pais de ambas as partes, e os pais, da mesma forma, vendo a situação ocorrendo em casa, levar o assunto à escola. E, principalmente, não deixar o assunto morrer, né? Ocorreu o fato, relata isso à escola e continua acompanhando. E gostaria de destacar um artigo da própria lei que trata do programa de combate ao bullying, que é o artigo 5º. E ele fala que a escola tem o papel de conscientizar, prevenir, diagnosticar e combater o bullying. E colocando aqui uma situação até prática para alguns professores que possam estar vivendo isso em sala de aula e queiram resolver, né, que nós também somos professores, pode-se criar disciplinas para isso, disciplinas, matérias, como por exemplo uma disciplina que eu vi outro dia, chamada Convivência e Sociedade. Então o professor percebe que está ocorrendo o problema, ele envolve os alunos, ele se torna um mediador daquela sala de aula e faz com que os alunos relatem os problemas e eles mesmos identifiquem que está ocorrendo essa situação e com isso procurem evoluir e sair desse quadro tão grave que é o bullying. Professor Lucas, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui para falar, a sua presença aqui para falar desse assunto importante, né, no nosso quadro Entenda Direito. Qual mensagem que pode se deixar para as pessoas que nesse momento estão ouvindo, identificaram com o que foi falado, com o que você explicou aqui, né, desde pessoas que foram assediadas, os que já fizeram bullying, muitas das vezes nem sabiam que era um bullying. E qual mensagem que isso pode deixar nesse momento? Sim, a mensagem muito importante é que esses sujeitos que agridem, né, ou que estão sofrendo como vítimas, saibam que os adultos, eles estão atentos quanto a isso. É importante que pais e professores demonstrem que estão atentos, ou seja, para que seus filhos saibam que há uma fiscalização e que eles vão tomar providências para que isso não se agrave cada vez mais, ou seja, não abandone a situação, acompanhe de perto e principalmente pensando também em quem sofre o bullying, deixo aqui para você uma mensagem que é importante você ter coragem, é importante que você enfrente essa situação, procure ajuda, fale com seus pais, fale com seus professores, saiba que é uma fase que você precisa superar isso. No futuro, com certeza, você deverá usar isso como um crescimento e não se entristeça, não fique deprimido, procure solucionar o problema. Não fique apenas sofrendo sem buscar um adulto para te ajudar. E, de maneira geral, mais uma vez, Herivelto, gostaria de deixar aqui o agradecimento pelo convite, né, pela FUMESC, né, que nós estamos trabalhando com esse projeto tão importante para a sociedade e colocando-me sempre à disposição de vocês para o que for necessário. Muito obrigado, nós que agradecemos. Até um próximo assunto, até uma próxima participação conosco. Muito obrigado, professor Lucas. Muito obrigado. 11h38, daqui a pouco nós estaremos de volta, logo após o intervalo, em nome de Construir Casa Nova, Oficina do Neném, Hamilton Imóveis, Marirô Calçados, Marine Supermercado e também conosco Casa das Baterias. Voltamos já já.